Então vamos lá. O que é síndrome do impostor? Né? Primeiramente, eu vou falar rapidinho, porque eu acredito que a gente já tem vários conteúdos aí no canal e no podcast sobre síndrome do impostor. Tá? Mas basicamente é aquela síndrome que surge no pessoal, e eu já tive também, né? O Beto, é algo bem comum, que a gente acha que a gente não tá preparado o suficiente, que a gente se sente um impostor, né? Até, sei lá, tu conseguiu teu primeiro emprego, ou tu foi para outra empresa que é melhor do que tu estava antes, às vezes pode rolar esse sentimento, né? Ah, eu sou um impostor, será que eu mereço estar aqui? Será que eu mereço o emprego que eu consegui, né? Será que eu mereço trabalhar com programação e ter todos esses benefícios aí que eu tô tendo? A gente começa a sentir que a gente não é bom o suficiente. E é bem comum esse sentimento. E que nem eu falei, tem 3 momentos, assim, que a síndrome do impostor, ela aparece muito, assim, e com certeza vocês vão sentir isso em algum momento. Não todo mundo, né? Tem gente que não tem, né? A galera que é super confiante aí, mas é algo comum de se ter, tá? E quando que provavelmente tu vai se sentir um impostor? Cadu, tu tá prevendo o futuro agora, né? Tem bola de cristal que tu sabe que eu vou me sentir um impostor? Mais ou menos isso, porque eu já passei por isso. A gente tem aí mais de 3.500 alunos. A gente vê que a galera passa muito por isso também, né? Então a gente já sentia isso, agora a gente vê que isso é bem comum na galera que tá começando. Então eu tenho um embasamento do mundo real aí pra poder te falar isso, que tu provavelmente vai sentir também, ou tu já tá sentindo, né? Talvez tu nem sabia que o nome é síndrome do impostor, mas talvez tu já tá sentindo ela agora, nesse momento. Então quando é que tu vai se sentir um impostor? Primeiro momento, assim, que a gente vê, que é muito comum, é quando tu começa a estudar programação sem ter um planejamento mínimo, e tu sente que tu não tá aprendendo como tu deveria. Tu não sente que tu tá evoluindo como tu poderia. Quem aqui no chat sente exatamente isso? Que tu estuda, e às vezes tu acha que tu não tá evoluindo como tu gostaria. Manda um sim aí se tu acha que sim, isso acontece contigo, ou não, né? Pode ser que não acontece contigo, tu acha que tu tá estudando de uma forma boa, né? Com planejamento, enfim. Então, pra ti tá tranquilo, né? Mas eu já passei muito por isso, né? Isso é bem comum, acontece porque, primeiro, a gente não tem um hábito de se planejar para estudar alguma coisa. Isso eu acho que acontece muito por causa da escola, né? Do colégio, enfim, até da faculdade, né? A gente segue um cronograma, um planejamento, um passo a passo que é imposto. Tu chega no colégio, tu vai ter lá as matérias que tu vai ter que estudar nas aulas, e aquilo ali é imposto, né? Não é tu que chega e se planeja e vê o que tu vai estudar. Não, tu chega na aula e o professor te passa o que tu tem que aprender. É basicamente assim que funciona. E na faculdade é assim também, né? Inclusive, né, a galera usa isso como uma muleta, né? Ah, eu já tô indo pra faculdade, e eu posso falar isso porque eu fiz isso, né? Eu já tô indo pra faculdade, então eles que me deem o que eu vou estudar. Eu não vou perder meu tempo, né, entre aspas, me planejando ou criando todo um planejamento. Tem gente que é assim, né? Tem gente que gosta de estudar e monta planos e planejamentos e planilhas, e, enfim, um monte de coisa. Mas a grande maioria das pessoas que a gente vê assim, pelo menos, não é bem assim, né? Vão pra faculdade, por exemplo, e querem seguir um cronograma ali e não pensar muito. Então, quando a gente não tem um plano, qualquer lugar serve, né? Quando tu não tem um caminho para seguir, um objetivo para chegar, qualquer coisa, às vezes, vai te servir. E esse é um erro clássico, né, de quem tá começando a estudar. Ter um plano vai te tirar desse sentimento de que tu não sabe para onde ir. E aí começa, quando tu não sabe para onde ir, tu começa um exemplo que aconteceu já e a gente já viu acontecer, né? Que não era aluno, né, era uma pessoa do Instagram que tava conversando com a gente ali. E ele falou que ele não tinha plano nenhum, né, primeiro. Então a gente perguntou, tá, beleza, mas como é que tu estuda hoje, né? Porque ele tava se sentindo perdido, não sabia pra onde ir, enfim. Que é uma característica de quem acha que é um impostor, né? Será que isso aqui é pra mim? Será que eu tô realmente evoluindo da forma que eu poderia? E daí a gente começou a sondar, né, pra ver qual era o plano dele, como é que ele estudava. E daí ele falou, eu começo a estudar segunda-feira, e daí na segunda-feira, quando eu vou começar a estudar, eu vou ver o assunto que eu vou estudar naquele dia. E daí eu vejo um assunto que eu acho que é interessante, e daí eu estudo. E daí depois quando eu termino de estudar isso, eu vou ver outro assunto para estudar. Daí a gente falou, isso já pode ser um problema, né? Porque pensa assim, tu tem um tempo limitado muitas vezes para estudar no dia, né? Sei lá, tu vai estudar 2 horas. Se tu for ficar, no dia que tu devia sentar e estudar, for ficar procurando conteúdo, procurando dicas em canal no YouTube, em perfil do Instagram, do que estudar naquele dia, tu vai acabar perdendo um tempo, né? Gastando um tempo considerável ali, vendo o que tu vai estudar. Às vezes tu nem consegue se planejar muito bem, porque se no dia tu vai se planejar, tu não sabe o que tu vai estudar na semana inteira, tu não sabe o que tu poderia estudar no mês, e aí acaba que tu junta o plano, né, o planejamento com o estudo, né, sentar e realmente estudar. E aí pode ser um tiro no pé muito grande, porque o ideal é planejar, né? Então, ter um planejamento de estudo, tu vai provavelmente se sentir um impostor, e isso pode atrapalhar na tua entrada no mercado, que é quando tu vai buscar o teu primeiro emprego, né? E daí tu se assusta
com a descrição das vagas que tem hoje na área. Aqui a gente vê por que a síndrome do impostor ela é o maior inimigo aí na busca pela primeira vaga de tecnologia, tá? Muito provavelmente porque a pessoa, quando ela estudava, ela não estudava olhando o mercado, né? O que o mercado realmente precisa. E daí ela estudou, tipo, né, achando, mais num achismo, assim, do que as empresas buscam. Só que daí ela chega lá na hora de fazer uma entrevista e ela vê um monte de coisa que ela não estudou. E isso acontece bastante, porque não tem muito a galera não tem muito esse hábito, né, de olhar o mercado primeiro. Não digo nem primeiro, antes de começar a estudar, né, claro, mas olhar o mercado antes de começar a aplicar para as vagas. Por quê? Tu quer a tua primeira vaga dentro de uma empresa de tecnologia. Então, faz muito sentido que tu olhe ali o que as vagas para front-end júnior, back-end júnior, full stack júnior, estágio, trainee, o que essas vagas estão pedindo. E aí tu poderia fazer um compilado dessas vagas, de várias, para ver, assim, as similaridades, né? O que as empresas pedem, o que a empresa pede como obrigação, né? Obrigatório, o que ela pede como diferencial. E assim tu vai estudando, né? Com um objetivo, que é entrar numa vaga dessas. E é isso, né? Aí chega no momento de pegar a tua primeira vaga, vai ter um monte de coisa lá que tu não sabe, e daí tu vai pensar, bom, então realmente não é pra mim isso aqui, porque eu estudei, só que agora a empresa tá pedindo outras coisas que eu não sei. Daí a pessoa desiste, às vezes acha que é uma coisa que a gente vê e acho que é pior ainda, né? Mas a pessoa tem uma base legal, já tem projetos pra mostrar, e ela fica com aquele sentimento, não, eu preciso estudar mais 6 meses. Preciso estudar mais um framework de front, eu preciso estudar mais um tipo de banco de dados, eu preciso estudar mais uma coisa, que daí quando eu estudar tudo isso, daí sim eu vou estar mais preparado para ir buscar a vaga. E daí a pessoa passa mais 6 meses estudando, sendo que ela já estava minimamente pronta para pelo menos começar a olhar as vagas no mercado, né? E tentar aplicar para uma ou outra ali. E ela não faz, né? Ela fica com esse sentimento de que ela tem que sempre estudar mais, né? E aí acaba que passa muito tempo e poderia estar trabalhando já há muito tempo, se tu tivesse tentado, né? Só que tu tá aí, ainda continua estudando. Isso acontece muito, né? A gente já aconteceu com vários alunos aí, a gente já viu acontecer. E daí quando a gente conversou com a pessoa assim, falou, não, vai lá e tenta, né? Testa o mercado, se testa, né, com o mercado. E aí quando a pessoa começava a fazer isso, ela via que nas primeiras entrevistas ali ela não passava, daí ela estudava mais o que ela não conseguiu. Recebia feedback, né? Nem toda empresa manda feedback, infelizmente, mas algumas mandam, né? E daí tu consegue estudar ali e ver por que tu não passou e vai incrementando, vai estudando, vai se planejando melhor. E aí, eventualmente, a pessoa conseguiu o primeiro emprego. Só que sem isso ela não teria feito. Ela teria ficado estudando mais um tempão, achando que tem que estudar tudo que tem pra saber pra tu conseguir entrar no mercado, né? Então, é isso. Testem o mercado. Ele vai dizer se tu tá pronto ou não. Provavelmente nas suas primeiras tentativas, tu não vai conseguir, tu não vai nem ser chamado pra entrevista. Por quê? Muito provavelmente porque tu não tava olhando pro que o mercado queria, desde o início. Ou desde o início, não, mas pelo menos, sei lá, desde antes de tu começar a querer aplicar. Um pouco antes, pelo menos. É legal vocês olharem o mercado de vez em quando, pra ver o que as empresas pedem para iniciante de programação. E aí tu vai conseguindo se moldar pro que o mercado quer. E aí quando tu for realmente testar o teu conhecimento, o teu currículo, o teu portfólio, tudo que tu tem no mercado de tecnologia, as tuas chances vão aumentar, né? Porque daí tu já meio que já se moldou pro que as empresas querem. E pode acontecer, né, pessoal? Tu vai lá e faz a tua primeira entrevista, tu tá ansioso, tu tá nervoso, gaguejando, tu não tá demonstrando tanta confiança e tu não passa naquela entrevista. E tá tudo bem. Não é todo mundo que consegue emprego na primeira entrevista, óbvio. Mas tu tem que ir treinando, né? Então, não consegui, gaguejei lá quando eu fui contar minha história pro entrevistador. E eu acho que isso aí ferrou com a minha entrevista. Então, o que tu vai fazer? Tu vai anotar a tua história, tu vai ler a tua história todo dia, né? Tu vai assimilar aquilo ali pra ti, todos os dias, tu vai olhar pro espelho e falar a tua história, né? Ou chama um amigo e façam isso juntos. E aí, quando tu chegar à tua próxima oportunidade, essa parte tu vai tirar de letra. E aí pode ser que tu esbarre em outra barreira. E aí, depois, se tu esbarrar nessa barreira de novo, tu vai tentar fazer alguma coisa pra, num processo incremental, né, de pouquinho em pouquinho, tu vai ficando cada vez melhor em fazer entrevista, até que tu consegue passar numa entrevista. O ideal é que tivesse uma pessoa, né, uma pessoa que fizesse uma consultoria contigo, sei lá, uma recrutadora técnica que te passasse dicas, né, de como passar no processo seletivo. Mas, às vezes, é na tentativa e erro mesmo, né. Na teoria, tudo pode ser que tudo seja lindo, né, mas na prática a gente fica nervoso. Mas tá tudo bem. Se continuar treinando, uma hora tu vai conseguir passar numa entrevista, tá? Tudo é uma questão de prática, até conversar na entrevista, né? Então, os tímidos aí não fiquem achando que vocês não conseguem, né? Porque, como eu falei, eu também era bastante tímido e passei nas entrevistas aí. Então, não é um critério que vai fazer vocês não conseguirem entrar numa empresa, tá? Não se preocupe. Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço.